tarde, pessoal. Satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente relevante. É um tema quente, né? E falando um pouquinho sobre mim, né? Estou na Acta já há bastante tempo, fiquei um tempinho fora, estou como Cybersecurity Advisor hoje. Tenho trabalhado bastante com alguns clientes com avaliações de maturidade, tanto ambiente on-premise quanto ambiente de nuvem. E projetos, né, de migração para a nuvem, implementação de soluções de segurança, também com foco em visibilidade, monitoramento, mas olhando bastante, né, para esse novo cenário, que é o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre problemas, desafios, e propor um caminho, obviamente com 25 minutos, a gente tem que sintetizar alguns aspectos, mas trazer uma visão de alto nível para vocês, né, do que seria essa jornada de implementação da segurança para a nuvem. Tá? Bom, eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, experimentou uma transformação aí nas organizações do ponto de vista da infraestrutura. Né? A migração para a nuvem, ela impôs uma série de desafios para a gente. Esse processo ele foi bem acelerado, principalmente com a pandemia de Covid. Né? Em alguma medida, todo mundo experimentou isso. E a própria transformação digital que as empresas, né, têm essa necessidade hoje, seja para acelerar um time to market, seja para colocar um produto mais rápido, ela impõe novas vulnerabilidades e complexidades no ambiente nuvem. Né? Então, a gente tem um contexto que é do ambiente on-premise, com também seus desafios, com superfícies de ataques mais prevalentes, mas quando a gente fala de nuvem, essa realidade ela fica um pouco mais complexa, ela muda um pouquinho. Algumas pessoas falam que o ambiente de nuvem ele é um ambiente mais simples, pelo fato de ser mais prático, mas na minha visão, ao contrário, né? Torna-se um pouco mais complexo, uma vez que eu tenho uma infinidade de recursos, não só recursos de segurança, mas um modelo de trabalho que impõe aí desafios adicionais. Né? As organizações também têm trabalhado com várias aplicações, sistemas, infraestrutura espalhadas em provedores de nuvens diferentes. Né? É muito comum. Isso falando tanto de IaaS quanto de SaaS, principalmente, né? A gente trabalhar aí com 2, 3 provedores distintos, né? E alguns aí com filosofias de trabalho, né, um pouco diferentes. Isso também nos pressiona a compreender melhor esse cenário e fazer propostas tanto de arquiteturas quanto de soluções de segurança. Né? A gente percebeu, isso tem diminuído cada vez mais, que algumas organizações, nesse movimento de adoção da nuvem, tentou levar conceitos e estruturas de segurança que elas estavam acostumadas no ambiente on-premise para o ambiente cloud. E aí, muitas vezes, aquela arquitetura, né, começou de uma maneira assim, não tão legal como poderia. Né? E isso porque quando a gente olha para o ambiente on-premise, como eu comentei, o perímetro normalmente ele é mais definido. Né? A gente tem na nuvem um perímetro que ele se dilui. E muitas vezes ele não é completamente conhecido e definido. Eu vou falar um pouco mais acerca disso. Né? Outra coisa, outro aspecto, desenvolvimento descentralizado. Né? Muitas vezes você tem os squads, por exemplo, trabalhando cada um ali com uma stack distinta. Às vezes, aquele squad ele é montado para trabalhar numa aplicação específica. As pessoas que vêm fazer parte vêm com experiências de provedores distintos, né? De service providers. Então, ele quer aproveitar a experiência do profissional. Isso acaba levando, além da adoção e aumentando a questão, né, da adoção de multi-cloud, traz um desenvolvimento centralizado, cada um com stacks próprias e filosofias de trabalho distintas também. Né? E, por outro lado, acho que um problema atual, e deve se perpetuar aí por mais alguns anos, é a falta de profissionais qualificados, preparados para se trabalhar não só com a segurança, né, em nuvem, mas com o próprio ambiente em nuvem. Né? Esse é um desafio, acho que, para qualquer gestor. Quem é um gestor na área de TI ou de segurança da informação? Se quiser se manifestar e levantar a mão, só para eu ter noção. Acho que
é a bola da vez, assim, a gente tem feito ginástica aí para conseguir obter profissionais, né? E isso, obviamente, tem impacto aqui nesse cenário, tá? Bom, uma informação importante, foi feito um survey emitido aí no o Cloud Security Report, feito pela Cyber Security Insiders de 2023. 76% das organizações que foram avaliadas, elas estão muito ou extremamente preocupadas com a segurança em nuvem, né? Acho que isso é um reflexo do que eu acabei de falar aqui, né? E, bom, e dos que responderam a esse survey, 24% sinalizaram que nos últimos 12 meses sofreu algum incidente de segurança na nuvem pública, né? Aqui a gente está falando de ambiente privado, obviamente, mas na nuvem pública 24% sinalizou que enfrentou algum tipo de incidente. E qual foi o tipo de incidente? Perdão. Qual foi o tipo de incidente? Misconfiguration, ou seja, falha de configuração, seja de um recurso ou de uma conta, né? Esse é o principal problema hoje quando a gente fala de segurança em nuvem. É o maior vetor de risco e de ataques aí para esse tipo de ambiente, né? Seguido de outros problemas, como comprometimento exponencial, exploração de vulnerabilidades, compartilhamento equivocado de arquivos e por aí vai, tá? Bom, mas o que é Cloud Security? O que é segurança em nuvem? Se a gente comparar com a segurança tradicional, é a mesma coisa, né? A gente sabe que, se a gente for olhar o conceito, né, de segurança da informação, olhando para o ambiente nuvem, é um conjunto aí de práticas, de políticas, procedimentos, processos e tecnologias que vão integrar as aplicações, os sistemas, garantindo a proteção não só de sistemas, obviamente, mas da infraestrutura, do dado e principalmente da infraestrutura subjacente. O que seria isso? Seria aquilo que é de responsabilidade do provedor, né, o que está debaixo do capô, normalmente, que nós não temos responsabilidade. Mas isso entra também como uma preocupação e está dentro do nosso escopo, né? E aí existe um elemento que ele é o que difere, eu posso dizer que é o que difere aí quando a gente compara a segurança para a nuvem da segurança tradicional, que é baseada ali no perímetro on-premise, que é o famoso ou famigerado modelo de responsabilidade compartilhada, né? Esse modelo ele diz que a responsabilidade da segurança ela é compartilhada entre provedores de serviço em nuvem e clientes. Obviamente, isso vai depender de qual é o modelo de serviço, se é IaaS, se é PaaS, se é SaaS, sendo que muitas vezes a responsabilidade do cliente, né, ela é maior aqui olhando para a IaaS e vai diminuindo quando a gente fala de SaaS, né? Um software SaaS, por exemplo, né, onde o cliente ele contrata ali o direito de uso daquela aplicação, normalmente ele é responsável pela questão do acesso. Em alguns casos, da proteção da informação, se eu vou ter criptografia ou não, mas toda a infraestrutura por trás, responsabilidade do provedor, né? E esse modelo ele tem alguns desafios, né? Primeiro, quando eu falo, por exemplo, do lado do cliente, né, ter visibilidade, primeiro, de quais são as suas responsabilidades dentro da gestão do ambiente nuvem e da segurança em nuvem, né? Segundo, eu conheço todos os recursos possíveis, pensando no desenho de uma arquitetura. Eu tenho conhecimento de quais são todos os recursos disponibilizados pelo provedor, para que eu possa fazer um uso maximizado e otimizado desses recursos, né? E outro aspecto que é uma definição de uma arquitetura que seja robusta, resiliente e que faça sentido. Agora, do lado do provedor, esse é um aspecto muito relevante, né? Secure by default. O provedor normalmente ele trabalha, quando a gente fala de security by design, ou seja, existem todos os recursos possíveis de segurança disponíveis. Você escolhe o que você quer. Agora, eles, por padrão, já vêm habilitados normalmente? Em alguns casos sim, outros não. Essa é uma briga entre clientes e provedores de serviço para que cada vez mais o provedor ele trabalhe com recursos já nativos, né? Até acho que recentemente a Microsoft tem habilitado, por exemplo, a MFA nativo para novas contas aí, para novos clientes que entram, né, com contas vinculadas ao AD, o MFA já nativo por padrão. Se você não quiser, você desabilita, né? Mas, ou seja, segurança por default. E outro aspecto
transparência. A gente sabe que os provedores eles não são muito transparentes quando a gente fala de incidentes, problemas, impactos, clientes impactados, né? Essa comunicação muitas vezes ela não flui da forma que a gente gostaria. Só para trazer alguns exemplos super rápidos aqui de problemas, né, com provedores. Não que a intenção aqui não é desmerecer, falar quem é o melhor ou pior, mas só trazer alguns exemplos, né, como no caso do OCI, foi uma falha de isolamento de tenants, onde volumes poderiam ser consultados, ou seja, entre clientes, né, enfim, o isolamento entre tenants é um princípio básico, né, de segurança. O caso da Microsoft de exposição de um banco de dados de maneira indevida também por uma falha de configuração, ou seja, cliente sofre com isso, mas provedor também sofre, né? Mais recentemente, em março de 2023, uma falha conhecida como Big Bang, ela não foi explorada efetivamente, foi um grupo de pesquisadores da UIS, eles conseguiram manipular o resultado de pesquisa do Bing, ou seja, acessar uma aplicação da Microsoft que controlava esse resultado, conseguiram, em ambiente controlado, obviamente, injetar um código ali que roubava, por exemplo, tokens do cliente final, do cara que está com o Bing aberto ali consultando, né? E a partir disso, extrair informação do Teams, ler mensagens do Outlook. Então, depois eu dou as referências aí para quem quiser, tiver interesse aí de conhecer um pouco mais sobre esses problemas. E aí, e um outro aspecto também que eu já comentei um pouquinho é o quê? É a relação entre segurança tradicional e os controles em nuvens. Ou seja, existe diferença. É a questão de perímetro. Ela é um fator que pega de fato, né? Onde eu tenho um perímetro super definido num ambiente, né, enterprise, vamos colocar dessa forma, eu tenho ele pulverizado, né, no ambiente nuvem, multi-cloud, e muitas vezes a superfície de ataque ela não é muito clara aqui. Tá? Se eu puder elencar alguns fatores do que seria essa jornada, do que eu preciso fazer para iniciar essa jornada, né? Eu iniciaria, obviamente, com identificar todos os direcionadores e qual é o objetivo da segurança da informação para o negócio. Acho que esse é um princípio básico, né, pessoal? Quando a gente fala de pensar uma arquitetura que seja efetiva e que todo o custo seja investido de uma maneira direcionada para atingir o resultado, ou seja, a segurança ela não é um fim em si mesma, né? Ela tem um objetivo claro aí que está alinhado ao negócio. Então, conhecer esse objetivo e ter o driver correto para que essas informações sejam usadas na construção de uma arquitetura e no direcionamento das ações de segurança em nuvem. Conhecer o seu ambiente e suas necessidades, né? Muitas vezes, as organizações não estão preparadas para aquele momento. Elas querem ir, seja por conta do hype, seja por conta de pressão, mas muitas vezes não têm um conhecimento adequado do teu ambiente, do momento que elas estão vivendo, das suas necessidades para poder fazer essa transição. E aí, conhecimento desse modelo de responsabilidade compartilhada nesse processo aqui é fundamental, para que não hajam surpresas nem frustrações de expectativa com relação a isso, né? Um outro elemento também importante, selecionar um provedor adequado. E normalmente essa etapa, pessoal, ela é feita antes do desenvolvimento da arquitetura. Por quê? Porque cada um vai ter elementos aí específicos que eles podem ser maximizados no desenvolvimento dessa arquitetura, né? Principalmente quando a gente fala se eu tenho uma aplicação monolítica dentro da minha organização, eu quero levá-la para o ambiente nuvem, né? Então, conhecer como que eu posso desacoplar muitas vezes ali alguns elementos dessa aplicação usando controles nativos daquele ambiente nuvem, é fundamental que eu já saiba qual é o meu provedor, né? E consiga identificar as melhores características desses provedores para que eu faça a melhor escolha, né? Vamos colocar dessa forma. Bom, o quarto passo, que talvez seja aqui um dos mais importantes, é o desenvolvimento de uma arquitetura, né? E aqui eu estou dizendo de pegar os elementos, os drivers, aliado à escolha do provedor e desenhar um modelo que seja resiliente. Muitas vezes os arquitetos de nuvem estão preocupados com desempenho, não com segurança, né, pessoal? Então, assim, nós como profissionais de segurança, a gente tem um papel de
entrar nesse processo, né, apoiar no desenho dessa arquitetura, que seja, por exemplo, se o driver do negócio ele é disponibilidade, por exemplo, ter uma aplicação disponível no mundo inteiro, eu preciso tratar o aspecto da disponibilidade com algum tipo de carinho, né? Seja o acesso a essa informação de maneira mais rápida, a minha capacidade de recuperação, eventualmente eu vou investir mais ou menos recursos de acordo com o direcionamento da organização, mas que no final eu tenha uma postura de segurança, uma arquitetura que me permita errar eventualmente, errar rápido, ou seja, se eu tiver uma camada dessa arquitetura que falhar, eu tenho outras camadas que vão atuar, ou seja, a arquitetura ela precisa ser feita considerando a falha, ou seja, ela vai falhar eventualmente, né? Mas que isso me dê uma postura de segurança que vai permitir, acima de tudo, que o negócio se inove, né? Que eu consiga, com o passar do tempo, adicionar novos recursos e novas características a esse modelo sem qualquer tipo de penalização. Tá? Bom, e obviamente depois, né, com todo o desenho, fazer a implementação da melhor forma. E essa implementação ela precisa se valer tanto de recursos nativos do ambiente nuvem, eventualmente eu vou trazer ferramentas para poder apoiar nesse processo, principalmente quando eu falo de identificação de riscos, de monitoramento, de visibilidade. Os provedores muitas vezes não entregam tudo aquilo que eles poderiam, né? Obviamente abre espaço para o desenvolvimento de soluções, né, de fabricantes, de soluções de empresas parceiras, mas fatalmente esse processo de implementação, sustentação e monitoramento ele vai passar por ativação de recursos nativos e o uso de soluções de terceiros, né, integradas aí a esse ambiente. Tá? Bom, o que eu posso dizer é que quais seriam os elementos chaves, elementos principais para que eu tenha uma arquitetura de nuvem segura? O primeiro deles é o conceito do Secure by Design, que eu comentei um pouquinho, né, ao falar ali do Secure by Default. Né? Ou seja, a segurança... A segurança ela precisa ser nativa, inerente à arquitetura. Eu preciso conceber a minha arquitetura considerando todos os aspectos de segurança o quanto antes. Né? Esse conceito está muito alinhado também com o Shift Left, que eu vou falar daqui a pouco, né? De levar ali a segurança para o início da jornada de desenvolvimento, da concepção, seja de uma arquitetura, seja de uma aplicação, né? E é fundamental que ela seja nativa. Eu preciso entender, por exemplo, os serviços em nuvem, como esses serviços são protegidos, que recursos eu tenho em mãos, que recursos podem ser imediatamente ativados, né, para que essa arquitetura seja robusta. E aqui, pessoal, por exemplo, o conceito do mínimo privilégio, de defesa em profundidade, defesa em camadas, ele se aplica também quando a gente fala para segurança em nuvem. Obviamente que a tradução disso em controles vai ser diferente. Eu vou ter outros tipos de controles de segurança diferentes daqueles que eu tenho no ambiente on-premise. Estabelecer baselines. Né? Então, hoje a gente tem aí alguns órgãos, por exemplo, como syscontrols, com baselines, né, para a parte de segurança em nuvem, para aplicações, para que eu tenha ali um hardening inicial, não só dos meus ativos, né, mas do ambiente de uma maneira geral. E, por fim, log, auditoria e capacidade de monitoramento tem que entrar como algo nativo aí dentro dessa arquitetura. Né? Bom, outro elemento considerado importantíssimo, Shift Left. É um conceito, acredito que conhecido aí, se não de todos, né, mas acho que da maioria, onde eu trago, né, um conjunto de práticas onde eu trago a segurança na fase inicial do design. Por quê, pessoal? O custo para poder aplicar a segurança no final do processo é muito maior se eu trouxer isso para o início. Né? Hoje a gente lida aí com ferramentas de gestão de vulnerabilidade. Muitas vezes eu tenho que aplicar controles corretivos para uma aplicação, porque lá atrás ela não foi pensada de uma maneira segura. Ou seja, eu preciso implementar controles compensatórios com custo muitas vezes mais alto e elevado. Né? Eu vou perder um pouco aí de eficácia dentro desse processo. Né? Então, assim, o ciclo de desenvolvimento, quando eu tenho, né, ali na fase de planejamento e design, eu tenho arquitetos de segurança, eu tenho envolvimento de profissionais de segurança nessa etapa,
eu estou contribuindo para que essa aplicação já nasça de maneira robusta e lá na frente eu tenho menos problemas com custos e a operação dessa aplicação. Além de eu conseguir, né, aplicar aí conceitos, né, e modelos de trabalho como DevSecOps, aplicar automatização aí de alguns processos dentro desse conceito. Tá? Bom, outro elemento, a segurança de aplicação nativa em nuvem. É muito interessante que o que é, né? Isso é uma palavra, é uma frase aí, cunhada pelo Gartner, que é amplamente divulgada. Nada mais é do que eu me valer de práticas e conceitos que são nativos de nuvem. Então, quando eu falo de segurança, por exemplo, quando eu tenho uma arquitetura de microserviços, né, que usa containers, que usa serverless, o que eu preciso para poder, por exemplo, garantir a segurança de um serverless? Eu tenho, por exemplo, dois tipos. Eu tenho um serverless baseado em função, eu tenho serverless baseado em imagem de container. Que tipo de recurso de segurança eu preciso para poder garantir? Eu preciso trabalhar com gestão de acesso, com KEM para poder identificar privilégios dos usuários e não só usuários, né, mas privilégios que os serviços, que os recursos possuem para poder interagir entre si. Eu vou ter que aplicar eventualmente uma proteção dos containers, eu vou ter que ter uma amplitude da minha visibilidade, né? Quando eu falo, por exemplo, o mesmo exemplo da questão do serverless, uma nova aplicação, é possível mapear, por exemplo, manualmente quantas funções utilizando essa arquitetura eu tenho no meu ambiente, se elas estão protegidas de maneira adequada. Se é uma ferramenta, dificilmente esse objetivo vai ser alcançado, né? Mas são conceitos, são recursos que são nativos de nuvem, que é um ambiente dinâmico, efêmero em alguns casos, né? Principalmente quando a gente fala de serverless, e precisamos, né, com aí a infinidade aí de recursos, como de problemas, né, do lado de cá, quando eu tenho, por exemplo, misconfiguration, exposição de secrets, de tokens, né, de senhas, vulnerabilidades específicas desse ambiente, enfim, eu preciso cuidar disso dentro de uma abordagem nova, né, que considere todo esse dinamismo e esses novos recursos aí utilizados pelo ambiente de nuvem. Tá? Automação para mim é um componente crítico, né? Uma vez que a gente tem aí força de trabalho escassa, o que eu conseguir automatizar, seja para ter visibilidade, né, de incidentes no meu ambiente em nuvem, para ter visibilidade da configuração desse meu ambiente, se está adequada, se não está, para eu conseguir, por exemplo, fazer testagem automatizada de códigos, de aplicações. Um recurso bem interessante, às vezes muito pouco falado, é você automatizar, por exemplo, a sua capacidade de resposta a incidentes. O que seria um exemplo? Olha, eu tive um incidente, então, assim, via automação, eu consigo eventualmente isolar aquele recurso, tirar ele de um grupo de autoscaling, por exemplo, né? Isolar aquele recurso, replicar esse ambiente, por exemplo, num cenário de staging para poder fazer uma forense de maneira automatizada, preservando ali as evidências, né? Então, o próprio monitoramento, um scan automatizado de vulnerabilidades deve ser automatizado, então a automação ela é um recurso amplamente e altamente desejado, né? E por fim, coloquei aqui dois elementos, né, que eles falam entre si, que é a conformidade da nuvem e a visibilidade, né? Ou seja, hoje existem N ferramentas, quando a gente fala da segurança em nuvem, pessoal, e existe um movimento de convergência dessas ferramentas, né? Então, eu acredito que conceitos como CSPM, CWPP, Cloud Workload Protection, Cloud Posture Management, né, KEM, Cloud Detection Response, são muitas vezes traduzidos em diferentes ferramentas, né? Existe um movimento onde, ao invés de eu ter ferramentas atuando em silos independentes, cada um, muitas vezes, dando a sua visão de risco,
eu tenho a integração dessas ferramentas, onde eu consigo ter uma visão de risco, por exemplo, contextualizada, considerando todos esses cenários, né? Seja uma exposição, seja uma falha de configuração identificada para um recurso específico, seja, por exemplo, riscos associados à presença de artefatos ou códigos indesejados. Por exemplo, um nível de conformidade regulatória, caso isso for uma necessidade para mim, né, para o negócio. Então, existe um movimento muito forte, por exemplo, num modelo, num tipo de abordagem, onde nós chamamos de CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. São plataformas que elas congregam todas essas demais, CSPM, CWPP, CDR, QEM, entre outras, trazendo uma visão de risco contextualizada que nos permite agir de uma maneira mais cirúrgica. Eu não tenho mais silos independentes, eu tenho uma visão única de quais são os riscos mais prevalentes. Tá? Bom, para concluir aqui rapidamente, a gente abrir aqui para algumas questões. Bom, o que eu posso dizer, né? Assim, investir o tempo e recursos na construção de uma arquitetura segura, não tem atalhos aqui, pessoal. Essa etapa não pode ser cortada, evitada, né? Considerando, obviamente, todos os drivers e os direcionadores, né? Uma abordagem orientada a risco, sempre, para que a gente vá convergir recursos nos principais riscos, né? Nos riscos mais elevados. Automação como elemento-chave e habilitador da tecnologia e da inovação, fundamental. Escolher um parceiro com sabedoria para poder apoiar nessa jornada, que a gente sabe que ela não é fácil, demanda de conhecimento especializado, né? Então ter um parceiro de confiança é fundamental. E por fim, simplifique a sua estratégia, né? Existe uma frase que é bem utilizada, que é assim, o feito é melhor que o perfeito. Então eu trago um pouco para esse contexto, que assim, se é para começar, se possível, se eu tenho poucos recursos, comece de maneira simplificada, pense numa arquitetura simples, mas que seja escalável, onde você possa adicionar novos recursos no futuro, garantindo uma postura de segurança adequada para a organização. Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou abrir aí para as perguntas, caso tenha algumas. Obrigado aí pela paciência de todos.